Hoje é o sétimo dia, o sábado, do calendário lunar. Galera, pedir a vocês aí que está se inscrevendo aí no meu canal, ativa o sininho, dê um like aí, comenta, compartilha e vamos que vamos. Rapaz, Shalom. Graças te dou, Deus Pai, Rei do Universo. Bendito seja o Criador eterno, Rei do Universo. Abençoado seja o Criador eterno, Rei do Universo. Bendito seja o Criador eterno, Rei do Universo. Obrigado, Rocha, Senhor eterno, Rei do Universo. Mais dias de vida, mais oportunidades da nossa presença. Espírito Santo, que possa ter nos ensinar a verdade. No nosso coração, nossa mente, coração, para nos cuidar, nossa mente, nos ajuda a entender os códigos. A gente fez parábolas, tua palavra. Adonai, Elohim, Adonai, Yahweh, Gadiveira, Rocha Mashiach, o Messias enviado, fala conosco hoje aqui. Pai nosso eterno, Criador, que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, sim, na terra como nos céus. O nosso querido dia de nós hoje, perdoa nossos dias, assim como nós temos perdão por ser ofendido. Não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a honra e glória por todos sempre, amém, que assim seja. Bendito seja o santo nome do eterno, Criador da começo da luz e da graça. Criador, se acampa a nossa redor, os seus anjos. Espírito Santo, glorificado e exaltado o santo nome. Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aleluia. Glória. Yahvé Rafa. Vou ler primeiro aqui no Êxodo, capítulo 20. A senhora tem alguma palavra pra gente ler hoje? A voz tá com uma pomada, né, gente? Hã? A voz tá com uma pomada, né, gente? Aí, pode ler. Os 10 mandamentos da lei. Jesus, o eterno Criador, falou todas essas palavras. Eu sou a Adonai, Jesus, aquele que vai sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe que não existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante destes deuses, e não os servirás. Porquanto eu, Adonai, Jesus, que sou um Deus, Criador eterno, ciumento, que pune a iniquidade dos pais sobre os filhos, da terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas que ajo com amor, até a 10ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, Adonai, Jesus, pois Adonai, Yahvé, não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias livres e realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, consagrado a Yahvé, Jesus. Não farás neste dia nenhum serviço. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu escravo, nem teu animal, nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Quando tem 6 dias, eu, Adonai, o Criador eterno, criei, fiz os céus, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que Adonai, o Criador eterno, abençoou o sábado e o separou para ser um dia santo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que a Adonai, teu Deus, te dá. Não assassinarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Todo o povo vendo os trovões, os relâmpagos, som do chofar, trombeta, montanha fumegante,
sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos tu, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente a Adonai, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais, o Deus vivo e eterno Criador veio para vos provar, e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou longe, e Moisés aproximou-se da nuvem escura, onde Deus vivo e Criador eterno estava. E a Adonai, eterno Criador, ordenou a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: viste com vossos próprios olhos que dos céus os falei. Não farás ídolos de prata nem de ouro para tentar representar minha pessoa. Formeis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão, as vossas ovelhas, os vossos bois, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Se me edificares um altar de pedra, não fareis de pedras lavradas, porque se levantares sobre ele os cintos, vós estareis profanando. Nem fazeis o meu altar com degraus para evitar que ao subir vossa nudez seja ali exposta. Para onde que nós vamos agora? Não se veja. Para onde que nós vamos agora? Vamos ler agora João, no capítulo 16, do verso 25 até o verso 33. Aleluia, meu Pai, glória a Deus. João o quê? Capítulo 17, versículo 25 a 33. João 17, 16, 16. 25 a 33. A senhora que vai ler ou eu? Você, né? Eu? Paz de Adonai, a paz de Amashia, vence as aflições. Essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada. Mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai, entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Yehoshua observaram-lhe: eis que agora falas claramente, não através de uma linguagem enigmática. Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente viestes de Deus. Mas Yehoshua lhes respondeu: credes agora? Chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado, pois meu Pai está comigo. E eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Ou seja, aí eu queria repetir aqui o versículo. Alguns versículos que eu não entendo direito. E tá, a primeiro versículo falando: essas coisas eu vos tenho dito, porque meio de figura vem a hora que não vos falei por meio de comparações, mas vos falei claramente a respeito do Pai. O que você entende de comparações? O que é comparações? Eu não sei. Figuras também, né? É porque Yehoshua ele fala de uma forma, ele fala de um jeito
que não é claro, ou seja, ele usa enigma e parábolas. Ele não fala claramente já, desprivitado, assim, detalhadamente, para as pessoas entenderem. Ele fala de uma forma com que só se a pessoa estiver ligada no céu que ela entende. Se ela ficar com o pensamento na terra, na linguagem terrena, né, ela não vai conseguir entender. Então ela tem que abrir a mente, pensar no céu para ela poder entender. Mas vai chegar o momento que ele vai falar claramente, através do Espírito Santo, através do Ruach Kadosh, é que ele vai falar. Vai chegar o momento de falar. E aí as pessoas vão conseguir entender. Ele vai falar, as pessoas vão entender. Mas agora não. Agora ele está usando uma forma enigmática. Só se a pessoa estiver ligada no céu, Vai entender. é que ela vai entender. Ficar no espírito, né? Nem mesmo o príncipe deste mundo, o anticristo, as pessoas ímpias, pessoas gentias, mundanas, elas não conseguem entender a palavra do Criador. Isso aí. Para elas, a palavra mensagem do Madeira é loucura e a mensagem do Criador é loucura para o mundo. Ela fala assim, A mesma mensagem que nós estávamos falando tem a ver com a mesma coisa, a mensagem que nós estávamos falando no sábado passado, no sétimo dia passado. Pode falar, fala. Só não ia falar. A senhora ia falar alguma coisa? Me fala. ah, bem, vamos falar aí. Eu parei de falar para a senhora falar. É que a gente, eu ia falar, é que tem pessoas que falam assim. Ela lê a palavra e fala assim. Eu não entendi nada. Entendi nada. Aí ela fecha a Bíblia e deixa lá, porque ela não entendeu. Ela fecha a Bíblia e guarda. Ela não pede o Espírito Santo, né, para revelar. Para poder entender. Não procura ficar no Espírito, né, para entender. Vê que na palavra tá escrita as coisas que a gente tem revelação para poder entender. Mas só que é difícil você explicar para essas pessoas. Não é fácil, porque não é Tem que deixar, mano. na mente deles. Só tem que não é deixar. fácil. Só tem que deixar o Espírito Santo pro Ashkadosh falar com a pessoa. É. Só ele consegue fazer a pessoa entender. Só ele, porque a gente... A gente até passa a mensagem. Mas se a pessoa deixar o Espírito Santo ir na vida dela, ele vai mostrar para ela. O que E ele ela tá vai falando. conseguir entender. O que ele está falando, né? É o único que pode. É o único que convence a pessoa do pecado. É o Espírito Santo. Só ele que consegue. A gente até fala, mas é só ele que faz a pessoa mesmo entender. Ela fica meio em dúvida, né? Na cabeça dela, né? Ela fica meio na dúvida. Eu vou dar um exemplo para a senhora. Rojo usou uma parábola da semente de mostarda. A semente de mostarda é pequena e ela cresce e fica grande e abriga todos, passarinho, paizinho nela. E ele comparou isso como o reino dos céus. Semente de mostarda. Comparou isso daí como o reino dos céus. Que ele começa pequeno, mas fica grande e abriga todos. Parece pequeno, uma coisa pequena, né? Mas é grande. Consegue abrigar uma grande multidão, né? Ele usou uma parábola para poder falar isso daí. Só que vai ter um momento que ele vai falar isso claramente, através de quê? Do Espírito Santo. E todos vão conseguir entender. Porque se ele falar de uma vez, as pessoas não vão conseguir entender, né? Ele pode falar de uma vez. Não, ele tá falando isso assim, é porque o quê? Ele não quer que o anticristo entenda. Ele não quer que o falso profeta entenda. Ele não quer que os ímpios
entendam isso diretamente. Eles não vão conseguir entender. Ele está falando de uma forma de código, uma forma de parábola, uma forma enigmática. Tanto é que ele usou isso lá no palácio do Nabucodonosor. Quem entendeu lá foi só quem? Só o Daniel, porque Daniel orava 3 vezes no dia. Daniel procurava ser obediente a Deus, tinha fé. Só ele que entendeu lá, quando ele escreveu os enigmas na parede lá. Ele escreveu enigmas, escreveu na língua hebraica. Hebraico aramaico. Mas quem entendeu foi só Daniel, ó. Mas ninguém entendeu. É daí que Porque o Criador não queria que eles entendessem. Ele queria que só Daniel entendesse. É porque ele viu que o Daniel estava procurando a Porque Daniel estava entender a buscando o céu, mano. obediência. Daniel estava buscando o céu. Eles estavam buscando o carnaval. Eles estavam buscando a festa, mudando bebedice, brutonaria, Então por isso que ele não lascívia. entendeu. Aí o Daniel, como Luxúria. estava ligado Estava no pecado. estava ligado no céu, e ele entendeu. A mensagem do Criador é sempre direcionada ao povo dele, para quem estiver buscando ele. Só eles conseguem entender, porque só eles estão ligados no céu. O som do céu. Por isso Então, que ele por usa, obedecer os mandamentos, por som isso do que ele céu. usa o enigma, para quem é só do céu entender. Entender. Quem não é do céu não entende. Ele sabe ele sabe de quem é o do céu e quem que é o da terra, né? Eu li uma parte, um versículo na Bíblia, já escutei também alguns pastores, apóstolos pregando. O Criador só revela o segredo dele para quem é dele. Para quem é dele, consegue entender o Pra quem segredo. não quer as coisas dele, ele vai revelar pra quê? Eles não querem, vai revelar pra quê pra eles? Não vai revelar, não. Aí fica falando, o 16, o 26 tá falando. Naquele dia pedirei em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Por que ele está falando isso? Que naquele dia pedirei em meu nome, no nome dele. Naquele dia. Qual o dia que ele vai pedir no nome dele? E vai rogar ao Pai por vós. Qual versículo? 26. Naquele dia quando ele voltasse para o céu, né? Quando ele voltar pro céu? O próprio Pai ia atender no nome dele. Ah, pois eu não entendi também, não sei. Eu li, mas não entendi. Você vai pedir em nome dele ao Pai e o Pai vai te atender. Só que o Pai é ele mesmo. É ele mesmo. É só uma forma de que no céu tem regras. Aqui na terra não tem regra. Você não precisa fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito. Eles não têm burocracia, você tem que ficar numa fila. Então, é tipo uma regra do céu. Mas é o mesmo, esse é um mesmo, é um só, é um único. É o único Deus. Isso é apenas uma regra, entendeu? Que você não pode cortar uma pessoa na fila, pode? Então, é uma regra. O céu também tem regra, aqui na terra tem regra, no céu tem regra, mandamento, lei, né? É, tem que ter, né? Porque se não tiver. Porque quando você estiver orando, você já está falando diretamente com ele. Uhum. Você tem livre acesso a Deus, qualquer pessoa. Eu não preciso de ir lá na igreja para Deus me escutar. Eu vou lá na igreja só para se reunir com os outros irmãos. Irmão lá. Mas para ser atendido por Deus, aonde você estiver, em casa, no monte, na rua, na estrada, aonde for, Você não importa ora. qual seja o lugar, você orou a Deus, Deus te escuta no avião, no carro, no ônibus, no caminhão. Se clamou com fé, ele ouve, né? Depende Você orou? do fé. Você falou, Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, ser atendido.
No mesmo momento ser atendido. Às vezes não acontece as coisas na mesma hora por causa você está numa luta, uma guerra espiritual contra demônios, contra o diabo, espírito mal. Aí tem uma guerra aí que você não está vendo ela, uma guerra de anjos, né? Tem anjos batalhando por você. Mas você foi atendido na mesma hora. Foi atendido. Continua. Aí, o versículo 27 diz: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Aí você fala que o próprio Pai vos ama. O Pai O é Pai Deus. vos ama porque vocês amam Ele, né? Aí tá falando é isso. O Pai vos ama porque vocês me amam. Não é isso? Não sei. É ela. O Pai vos ama porque vocês me amam. Ou seja, ama o Filho e o Pai vos ama. Esse é um só, mas essa é aquela regra que eu falei com a senhora. Que no céu tem lei, tem mandamento. Essa é a regra. Você tem que crer que Deus, Ele nasceu como ser humano. Metade Deus, metade humano. Para quê? Ele é Pai, se fez de filho humano. E você tem que crer nisso e amar Ele por Ele ter feito isso. Se você faz isso, Ele te ama. É isso que ele está falando, é disso. Então, para nós amar, para Ele amar nós temos que estar Crendo que Ele fez isso. Crendo que Ele nasceu como ser humano. como ser humano. Ele viveu como humano aqui na Terra. O próprio Deus se fez de filho. Ele é Pai, se fez de filho. Nasceu como gente de uma mulher. Se fez de filho. Salvar nós. Se fez de filho humano. Um Deus divino. Viveu como ser humano. Entendeu como nós vivemos. E nós temos que crer nisso. Se você crê nisso, Ele te ama. Por você crer nisso. Esse versículo está falando é isso. Eu acredito que Ele nos ama. Ele fez de filho e é Pai, né? Fez de filho e é Pai, né? Pai nosso. Aqui é o 28 falando: vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Aqui é quando ele estava indo para o céu, né? É. Deixou o mundo. Sendo filho e pai, ele foi pro Pai. Né? Não é muito fácil pra gente entender, não. É sim. Se você pensar com A pensamento, gente que é com mais... pensamento do céu, com pensamento da terra, Mas com o a pensamento senhora da não terra vai. não é fácil pra entender, não. Então, mas é porque só está pensando na terra. Só pensar no céu, só entende. Com o pensamento do reino dos céus. Com mente da terra, você não vai entender não, porque a mente da terra é loucura para Deus. E pra gente, o céu é loucura. Por isso que você não pode misturar céu com terra. Tem que separar. Tem que separar. O céu é o céu e a terra é a terra, né?
Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. A figura, quando fala da figura, está falando da pessoa. Figura, meu, é uma forma de linguagem. Forma de linguagem. Mas eu já li, só de ver, o que é figura? Por que está falando de figura? Será que é gente? Eu acho não. Então, eu estou falando de figura é de linguagem. A figura é a linguagem. Uma linguagem enigmática, tipo assim, ó. Uma historinha que eu conto para tentar falar com a senhora e revelar um significado de uma coisa. Roxu usou várias palavras enigmáticas, até mesmo lá em Daniel. Ele usou. Pesado foste na balança e achado em falta. É uma figura de linguagem. Porque ele não pegou o homem e pesou ele na balança, pesou o rei. Ele pegou ele e pesou na balança. Assim, na balança que a gente usa aqui na terra. Não. É uma balança espiritual. É uma figura de linguagem. Uma balança espiritual. Que é isso? Deus foi lá e viu o que ele estava fazendo, o que as pessoas estavam fazendo ali. Que pegou os utensílios do templo de Deus. O que é o utensílio? As vasilhas, os talheres, os pratos, as taças, né, do templo, que estava usando no carnaval para fazer luxúria, orgia, prostituição ali, bebendo cachaça, vinho, álcool, nas coisas de Deus. E as coisas de Deus você não pode usar para essas coisas, que foi consagrado para Deus. Então Deus usou uma forma de linguagem. Você foi achado em falta, ou seja, você fez coisa errada. Então eu te pesei e você está com falta. É uma forma de linguagem. Ele pegou o homem, foi lá e colocou na balança e pesou, né? Igual a porco, né? Igual a gente pesa quilo de alimento, né? Foi pesado espiritualmente. Uma forma de linguagem. Eu já expliquei isso já para a senhora. E o João já usou várias vezes a parábola das virgens loucas. Que aquilo ali são as igrejas, são as pessoas que buscam a Deus, que estão buscando a Deus. Também. Todo mundo está dormindo. A verdade é essa. Todos nós estamos dormindo. Mas só que tem gente que está buscando mais, tem gente que está buscando menos. Quem estiver buscando menos, quando chegar no dia vai acabar o azeite ou vai ter pouco azeite. Vai ter só o azeite da lamparina. Não vai ter uma sobra. E aí você não buscou tanto o suficiente para quando chegar no dia você tá sobrando. Você só tem o que está no azeite. Aí o que está lá, aquele azeite que está lá na lamparina, vai acabar. Se você não tiver uma sobra, você não vai ter como reabastecer a lamparina. É uma forma de enigma, de parábola, de código que o João usou para poder falar de quem está buscando e quem não está. Que as virgens que eram sábias, né? Tá certo que eu tô falando? Tá certo que eu tô falando? Elas tinham o azeite da lamparina e tinham sobrando. Um pouco sobrando, mas era para elas. Porque elas tinham buscado a Deus. São as pessoas que estão buscando a Deus muito. Buscando o Espírito Santo. E aí tem de sobra. Mas quem não está buscando? Elas podem estar dormindo, mas tem de sobra. E quando a Yoshua vier, vai chamar elas vai estar lá, pronta. Mas é preciso buscar, né? Não pode ficar sem buscar, não. Tem que buscar. Para poder a gente não faltar o azeite naquele dia. Mas isso aí eu tô falando só, não tem nada a ver com
uma palavra que nós estamos falando. É só para poder falar o que é um enigma. Você dá uma. O Yoshua Tá tá só dando uma, usando. você tá dando uma Pode. ilustração, né? Pra gente poder entender, né? Só para poder dar essa ilustração. Que aí tá falando, né? Da linguagem enigmática. Linguagem enigmática. Disse aos seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Qual o sentido que está falando claramente? Porque ele esclareceu Não para emprega eles. nenhuma figura, né? Ele esclareceu para eles. Ah, Que nem os discípulos estavam conseguindo entender. Por quê? Eles ainda Tá vendo? estavam com a mente na terra. Mas depois que Yoshua começou a falar com eles, eles começaram a abrir a mente no céu. E começou a entender. eles estavam com ele e não estavam entendendo o que ele estava falando com ele. Né? Mas é porque a mente deles estava na Está terra. na terra. E não no céu. Então, com a mente na terra, não consegue entender as coisas do céu, não. Né? Porque as coisas do céu é coisa importante. É coisa do espírito, né? As coisas do céu é coisa de espírito, não é coisa aqui, terreno, não. Por isso que ele tem que ligar para poder entender. Agora vemos que sabes todas as coisas. Não precisa de que alguém te pergunte, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Tá vendo? Não precisa que pergunte, né? Perguntar, né? Fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Yoshua: credes agora? Ele perguntou: credes agora? Credes agora que eu vim de Deus? É isso que ele está falando, né? Versículo 30. Não é isso que ele está falando? Uhum. Credes agora que vieste de Deus? Vieste de Deus? Não estou nem pergunta. Respondeu-lhe a Yoshua: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Aí é como se ele estivesse falando assim, ó. Entre aspas, né? Ele tá falando com eles. Mas eu já estou com vocês há tanto tempo, vocês estão vendo tudo que eu tenho feito. Agora que vocês viram que eu sou de Deus e que eu vim de Deus, agora que eles acabou de ver, eu já estava com ele há muito tempo, fazendo tudo aquilo ali, milagres, sinais, falando com eles aquelas palavras. Naquele momento é que eles conseguiram abrir a mente para o céu, para conseguir entender a pregação que Yoshua estava fazendo com eles. E Yoshua falou o seguinte com eles, ó: chega o momento que vocês vão me deixar sozinho. Vocês vão fugir, vão correr para suas famílias, mas eu não vou estar sozinho porque o Pai está comigo. Ele próprio é o Pai. Ele próprio é o Pai. Por isso que ele falou: o Pai vai estar comigo. Por quê? Porque ele é o Pai. Ele é o Pai. Ele é o Pai que se fez de filho. Nasceu como filho de mulher, de homem. Mas ele é o próprio Pai. É o próprio Pai. Porque ele não era apenas homem. É metade homem, metade Deus divino. Divino. Ele falou assim: eu estou falando com vocês isso aqui, prevenindo vocês para que vocês venham ficar em paz.
quando acontecer, vocês vão ficar em paz, porque vocês já vão saber que isso ia acontecer. Só que a verdade é que sim, a gente sabe que quando aconteceu, eles não ficaram em paz, eles ficaram desesperados, esconderam, fecharam a porta da casa deles, ficou com medo de ser preso também. Eles não ficaram em paz. Eles ficaram com medo de ser preso e ser morto também. Mas Yehoshua preveniu eles para eles ficarem mais confortáveis, né? E nesse mundo vocês vão passar, ele falou, vocês vão passar por tribulações, mas tenham de fé e coragem, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também vão vencer. Né? Mas é difícil, não é fácil não, né? Vencer o mundo é fácil não. Mas ele falou para ter fé e coragem. Ter fé e coragem, tem que ter fé. Você tem coragem de matar um leão ou dois? Eu tenho. Eu já matei vários leões. Eu sou guerreiro do céu. Nós também sim, tem que ser guerreiro aqui, né? Porque se não for guerreiro aqui, nós acaba se postando e fala assim, O que significa ser? Vou desistir. O que significa ser guerreiro do céu? Pessoa que tem coragem, né? Enfrentar o que vier. O que significa matar um leão ou dois? Isso aí também é uma forma de linguagem. Você sabe o que significa isso? Matar um leão. Se trabalhar, mas enfrentar o dia a dia, ficar o dia inteiro lá no pé de café, no sol quente, capinando, plantando. Formiga mordendo o pé. Formiga mordendo seu pé, pernilongo, mosquito, picão, bicho, inseto te mordendo. Você ficar o dia inteiro no sol quente maçando massa, servente pedreiro, ficar o dia inteiro atribulado, correndo de um lado pro outro, vendendo salgado. Eu fiquei lá carregando salgado para lá pra cá no sol quente, passar a noite inteira acordado, trabalhando, vendendo lanche. Isso aí não é matar um leão, não? Mais que matar um leão, né? Isso é mais que matar um leão, né? Enfrentar perseguição, enfrentar as coisas que o mundo oferece pra gente. Não é fácil não, né? O que eu tô falando que é pra ter Passar fome, né? Eu já passei fome, né? Comi só arroz, tinha vez que eu comi só feijão com sal. Às vezes nem sal não tinha. Isso aí tudo é tribulação e dor. Sofrimento. É sofrimento, né? Isso aí eu tô detalhando porque tem gente que não entende. Fala matar um leão, a pessoa não sabe o que é. Mas tem gente que sabe. A senhora sabe? Isso é uma forma de linguagem. Eu sei que assim, você matar um leão para algumas pessoas às vezes poderá até ser fácil, mas você enfrentar mesmo de cara a cara as coisas não é fácil não. Mas é uma forma de linguagem. É uma forma de linguagem, né? É enigmático. Matar um leão. Matar um leão significa você enfrentar tudo isso aí. A guerra diária. Mas não é fácil não. Você vai enfrentar. Pessoa... Você vai enfrentar as perseguições religiosas por causa da sua fé que você defende, por você acreditar em Deus. Você é perseguido pelos seus parentes, tio, que eu sou perseguido pelos meus tios, parentes, primos, família, vizinho, amigos, conhecidos, políticos, juízes talvez, ou por causa que alguém acredita em alguma coisa da ideologia deles que eles defendem. Que eu esqueço as palavras que eu vou falar, mas o que eles defendem, a causa que eles defendem. Então você é perseguido porque você também defende uma causa. Eu defendo a minha causa porque eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não sou de centro. Eu defendo o que é certo.
Eu defendo o que é justo, o que for de bem, né? Uhum. Eu defendo a minha fé em Deus, que eu acredito no Machia, no Messias, no Cordeiro Vivo, em Deus. Eu defendo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. É a minha fé que eu defendo, é a minha crença, minha causa que eu defendo. Que Yehoshua, o próprio Deus disse, segue caminho reto. Você não vai nem para a direita nem para a esquerda. Você não é nem de um partido político, nem de outro partido político. Você não é do centro, você segue caminho reto. O que é caminho reto? Seguir firme na fé, na palavra de Deus, retamente, sem não ir nem para um lado e nem para o outro. Você não vai parar, você vai seguir. Você não é servo de Deus? Você é escravo de Deus? Não. E eu sou escravo de Deus. Qual sentido ser escravo? Ué, ao mesmo tempo que eu sou escravo, é porque a palavra de Deus é complicado de se explicar. Ao mesmo tempo que eu sou livre, porque Deus me deixa escolher, mas é porque eu estou numa causa de passar por que tiver que passar. Você tem que passar aquilo ali, porque você tem fé, então você vai conseguir vencer. Você vai ter tristeza, vai chorar, vai passar por, às vezes, fome, desprezo, você vai ficar na xepa, vai sofrer. Aí você fica sendo um escravo? Aí com isso aí você fica sendo um Você é escravo? escravo da palavra. O que significa isso? Que você vai sofrer muito. Vai padecer. Por causa dos mandamentos eternos. Mas Deus vai te dar o alívio, porque o mendigo, ele ficava na porta do rico. Ficava na porta do rico pedindo. O rico tinha tudo, podia dar ele, mas não dava nada. E o mendigo ficou lá sofrendo, lá, fome, passando tudo. E o rico ficou no bem bom lá. O rico e o Lázaro. O Lázaro era o mendigo. E o rico estava lá, passando bem bom. No ar-condicionado, comendo o melhor que tinha, bebendo bastante, na piscina, carro chique, fazenda. Tinha de tudo, não faltava nada. E o pobre estava na porta dele lá, ó, pedindo bastante. Sofreu muito, mas depois foi pro céu. O rico depois foi pro inferno. Não tinha como ele sair de lá do inferno, do lago de fogo, para passar para cá, pro céu. Então, aí dá pra você poder entender, né? Aí a gente sofre bastante, mas depois vai pro céu, que vai ser melhor do que passar hoje e ter uma riqueza e os prazeres momentâneos aqui na terra. É, mas depois eu for pro céu, né? É. Aí vai ser ruim. E o rico ficou falando com Lázaro. Com certeza deu para ele escutar, né? Não é tão longe, né? Porque se deu para ele falar com Abraão, o rico, foi com Abraão para ele poder mandar alguém e pregar para os parentes dele ser salvo, porque era muito ruim lá no inferno, né? Ele não queria que os parentes dele fossem para lá, mas não tem como, porque tem um abismo, né? Que separa ali. Não tem como você sair do inferno, vir aqui na terra pregar, porque se a pessoa não se converter, ela não vai se converter mesmo. Não adianta alguém sair lá do inferno ou do céu para vir para pregar a pessoa. Porque se já pregaram para ela a palavra hoje, já pregou a Bíblia, né? Os mandamentos do Criador. A senhora acha que se Moisés vir aqui pregar para ela, ela vai se converter? Porque é a mesma palavra que Moisés passou, é a mesma que nós estamos falando aqui. Não vai resolver nada. Não resolver nada. É. Coisa séria, né? Se o próprio Moisés escolheu sair do palácio para ir para o deserto, é porque a coisa não estava boa, né? não, porque ele queria ser salvo. Ele quis ser salvo. Não é fácil você largar um palácio para ir para o deserto. Só para você ser salvo. O deserto não tem nada. Você escutar a voz de Deus. E você vai largar o seu palácio. Tem tudo lá. Cama boa para dormir.
coisa pra comer toda hora. Se ir pro deserto não tem nada, você pensou? Se ir pro deserto não tem nada, no deserto não tem nada. Nem água não tem, Só pedra. só pedra. E areia. Pedra e areia. Vai comer pedra e areia? É. Tem que ter fé, mano. Não posso ser fácil, não. Você tem que ter fé. Tem que ter fé, meu filho. Sem fé é impossível agradar a Deus. É, se não tiver fé, não agrada a Deus, né? Agrada o mundo, né? Se não tiver fé, não agrada a Deus, não agrada o mundo. Eu tô querendo ler uma Não palavra. tem nada pra dar, A não. senhora vai ler mais algum lugar? Não, eu tô falando disso. Tô querendo ler uma palavra aqui pra finalizar. Eu tô falando, Você vai querer cantar algum vou cantar. Vou cantar doidinho. Vou cantar os salmos. louvor? Vou cantar o hino aí. Vou cantar o Salmo 124. Eu vou ler em Tito, O Tito fica onde, no Velho Testamento? novo. Perto de qual livro ele fica? Eu não leio esse livro, então não sei. Insônia. O Albeiro leu o Atos. Ele leu o Atos, capítulo 19, versículo 31. A mensagem falou comigo. O que eu preciso, necessito, o que eu estou buscando. Falou comigo. Tito era presbítero, né? É? Foi constituído e ungido presbítero pelo próprio apóstolo Paulo. Então posso começar a ler? Eu não achei, perguntando onde é que fica, perto de quê? Qual livro? Timóteo, 2 Timóteo. Filemão, Filemão, perto de Hebreus, perto de Hebreus. Tessalonicenses, perto de Tessalonicenses. Achou Hebreus? Achei que São Vicente. Perto de São Vicente, Timóteo, achei. 2 Timóteo, depois de 2 Timóteo. Tito, qual capítulo? Capítulo 1. Ah, você não pode ler. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Yeshua HaMashiach, o Messias, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus. O pleno conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento, que se fundamenta na esperança da vida eterna, a qual Deus vivo, Criador, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai, de Hamashia e Rocha, nosso Salvador. A missão de Tito em Creta. Para esta missão, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros de acordo com as minhas orientações.
É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Então aqui na palavra está falando que Tito era verdadeiro filho na fé de Paulo, né? E Paulo ganhou ele, né? Paulo ganhou ele para o eterno. E ele está falando que ele constituiu ele para presbítero, né? Né? E ele está falando que o presbítero tem que ser irrepreensível, né? Tem que ser marido de uma só mulher, ter filhos cristãos, que não seja acusado de libertinagem, né? Ou de insubmissão, por ser encarregado da obra de Deus. Indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento. Não pode ser apegado ao vinho, ou seja, não pode beber, né? Não pode ser violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, Né? tenha domínio próprio, apega-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Então tem que convencer quem se opõe à palavra de Deus, né? Aos mandamentos de Deus, e tem que encorajar os crentes. É necessário, eu estou no versículo 10, né? Porquanto há muitos insubmissos, que não passam de tagarela, e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Então eles pregam aquilo que não convém, né? De pegar a verdade, ela não convém. Tagarela, fala muito, É. tenta ludibriar, cobiça. Um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, ó, tá vendo? Feras malignas, glutões, preguiçosos, ó. Gosta de comer muito e de não fazer nada. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os com toda severidade, para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens, que se desviam da verdade. Tá vendo? Tem que seguir só o que está na Bíblia, só os mandamentos que o Criador ordenou, não mandamento de homem, né? Não fábulas judaicas. Para as pessoas puras, tudo é puro. O que são mandamentos de homem? É aquilo que eu estava falando com a senhora, ó. No que não está na Bíblia. Árvore, luzinha piscando, Papai Noel. Nada disso está na Bíblia. Isso aí é pra dar pra Dia agradar a 25 de dezembro. Pra agradar a carne deles aí. Tem tudo a ver Inventado isso. com coisas de fábulas inventadas.
Mas aí não é do Criador, né? Cortar foguete. As fábulas não é do Criador. Tô falando. Isso aí agrada a carne, mas não agrada o Criador. Fica triste com isso. Porque não tá agradando ele com isso. Tá desagradando ele com isso. Porque não é dele. Isso não é do Criador. Mentira, o Criador não gosta de mentira, não ama mentira. Então aqui tá falando também que para as pessoas puras tudo é puro. Se a pessoa ela é pura, tudo para ela é puro. No entanto, para os que são corrompidos, descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanta razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. Então eles falam que conhecem Deus, mas por cada atitude que eles estão fazendo, eles estão negando Deus. E por isso são abomináveis. Abomináveis. Insubordinados e desqualificados para qualquer obra. Então eles não são qualificados para a obra de Deus. Eles são desqualificados. Orientações a Tito e a Igreja. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraja aos mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Agora eu estou no capítulo 2. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Tá vendo? Ensinar as mulheres maduras, as mulheres mais de idade, né? E os homens também de idade a serem reverentes, né? Respeitáveis. Tem que dar exemplo, né? Dá certo. Se não der, Não caluniando. Não caluniando as pessoas, não beber, não fumar. Mas ensinar as coisas boas, né? Dessa forma estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens. Aí as mulheres mais velhas têm que dar exemplo para as mais jovens. Amar os seus maridos, seus filhos, né? A ser equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares e cultivar um bom coração, submissas. O Criador ensina tudo na palavra, né? Submissas aos seus maridos. Pois tem que a estudar e prestar atenção, né? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque se a pessoa fica falando que não está sendo nada, está dando mau exemplo. Está dando mau exemplo. A palavra de Deus, em vez de ser uma palavra para trazer libertação para outras pessoas, elas ficam escandalizadas. Porque as pessoas vão olhando e vai ver. Tá vendo? Tá pregando a palavra de Deus, mas tá lá, fumando, tá bebendo, tá falando que tá se prostituindo, falando dos outros, tá jogando, tá andando daquele jeito lá, tá falando aquilo lá. Tá dando mau exemplo. Tá dando mau exemplo, não pode dar mau exemplo, né? Falar só falando. Tem que ser bom exemplo. Você não pode desencaminhar os outros, né? Então, você tem que você tem que procurar se libertar, né? As pessoas que não estão libertas. Não é atrapalhar, né? Com a sua atitude, atrapalhar ela. Exortar o jovem, exortar de igual modo os jovens para que tenham bom senso. Que teu modo de agir seja exemplar. Em tudo, tá vendo? Na teologia, mostra integridade e sobriedade. Linguagem sadia e irrepreensível. Não ficar com falatórios
e palavrões e conversas, né? Essas tops. Para que todo inimigo seja envergonhado. Para que o inimigo seja envergonhado, né? O diabo, os demônios, seja ficar envergonhado, né? Não tendo razão para falar mal de nós. Para que as pessoas não venham falar mal de nós. Servimos a Deus, né? A gente dá um exemplo para eles não ter o que falar. Fala da gente. Porque eles já inventam as coisas. Então, É, para você- diminuir Você não fazendo o nada, que eles o inventam. que eles têm, Eles falam. não tem nada de falar, eles inventam. Ah, não tá fazendo isso. Não tá fazendo nada, mas ele está. O diabo tá falando na boca deles. Mas para diminuir, né? Pra diminuir. A gente faz o quê? Faz alguma coisa para que venha diminuir, Pra né? diminuir, não vem se estender. Não né? venha ter o que falar. Instrui, Instrui, ó. Instrui. Tá na boca do Satanás. Instrui os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores. Escravo aqui significam pessoas que trabalham para outros, né? Em tomar a iniciativa de agradá-los, a não serem respondões, não responder os patrão, né? E não furtá-los também, não roubar dos patrão, né? Pelo contrário, a demonstrar que são completamente dignos de confiança. Né? Demonstrar que é digno Minha de palavra confiança. ensina direitinho. A fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, o nosso Salvador, para que as pessoas venham ver aquela pessoa uma pessoa certa. Ela não passa a mão nas coisas dos outros, elas respeitam. As pessoas vão ver, falar, aquela pessoa é servo de Deus mesmo. Pois é, tem que ser luz, né? Pra brilhar nas trevas. Né? Não pode ser trevas, tem que ser luz. Então a salvação é para todos. A graça de Deus é para todos. Versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então tem que renunciar ao mundo, né? E viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era que nós estamos vivendo nela hoje, né? Enquanto aguardamos a bendita esperança e o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Yehoshua HaMashiach. Tem que viver longe do mundo, das festinhas mundanas, do carnaval, das bebedeiras, dos botecos, dos bares, de tudo que o mundo faz, da fofoca. Viver longe de tudo, libertinagem. Ele é que nos entregou a si mesmo, por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Prega essas instruções, aí a palavra está falando, a gente tem que pregar isso para as pessoas, né? Igual eu estou aqui gravando para poder pregar para outras pessoas verem, né? Que eu estou lendo a palavra do Criador, que estou ensinando, orando, louvando ao Criador, né? Com toda a autoridade, ninguém te menospreza. Tem que dar o exemplo e passar o exemplo para outras pessoas também. Que a salvação nos conduz às boas obras, a fazer o bem, né? Lembra a todos que devem ser submissos aos que sobre eles governam. Então a gente tem que ser submisso aos governos, né? Ao presidente da república, às autoridades, né? Respeitar as autoridades, né? Aos poderes, né? A gente tem que ser submisso a quem é a autoridade, ao pai, à mãe, às autoridades policiais, juízes, né? Prefeito, vice-prefeito, vereadores, governadores, deputados estaduais, deputado federal, senadores, a todo tipo de autoridade, né? Ministros. Tem que respeitar cada autoridade, né?
as autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não promova calúnia de ninguém. Não caluniar as pessoas, né? Inventar algo, falar. A pessoa fez algo, né? A pessoa não fez, né? Seja pacífico, a gente tem que ser da paz, né? Equilibrados, demonstrando verdadeira mansidão para com todas as pessoas. Como é que a palavra está voltando? A gente tem que ser manso, né? Ser manso. Ser pacífico. Não Pacífico. querer guerra com as pessoas. Não, você não pode levantar guerra contra outras pessoas. Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Então houve um tempo que a gente foi, né? Eu já fui, todas as pessoas teve algum momento que foi desobediente. Foi, eu também. Em alguma coisa, né? Agora que eu tô Insensato. O que é insensato? Fazer algo sem pensar, né? Não é isso? Eu creio que é, né? Insensato. Sem medir a consequência, né? Vivíamos iludidos, ó. A gente vive iludido, né? Escravizados por toda espécie de paixão, ou seja, se deixando levar por qualquer coisa, né? Prazer. Servir a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando nós uns aos outros. Teve um tempo que a gente foi, mas tem lutado para abandonar, né? Tem que lutar para mudar, né? Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade. Não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade. Então Deus foi bom conosco, se manifestou para nos salvar, né? Por causa do seu amor e da sua misericórdia, né? Que Ele morreu no madeiro para nos salvar. Não porque nós somos bons, porque nós somos justos. Ou a prática nossa. Ele não dá a vida para salvar nós, não. Então, devido à sua bondade, a bondade de Deus, né? Ele nos salvou por meio do lavar regenerador. Então, Ele nos lavou de todo o pecado, né? E renovou o nosso espírito. Através de quê? Do Espírito Santo, né? Ele nos regenerou e nos renovou. Que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade por intermédio de Yehoshua, Hamashia, o nosso Salvador, né? Yehoshua, Hamashia, o Messias. Yeshua, o Messias. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então Ele nos transformou em herdeiro dele. Nós somos herdeiros de Deus. Mediante a graça de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Tendo esperança na vida eterna. Nós esperamos, sim, receber a vida eterna. Esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito. Devemos, sim, dar crédito a essa palavra. E quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que crêem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Se você crê em Deus, você tem que praticar o quê? Boas obras, né? Porque Deus faz o bem, então devemos imitá-lo, né? Fazer também o bem. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. E essas ações aí do bem traz proveito, né, para a humanidade. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealogias, discórdias, discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Não tem valor nenhum esse tipo de discussão, né? Não vai chegar a lugar nenhum. Quanto àquele que provoca divisões, adverte.
uma primeira e ainda uma segunda vez, depois disso rejeitam. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesma está condenada. Recomendações finais e bênçãos. Para finalizar, né? Quanto eu te enviar Artemas ou Tíquico, vem depressa ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar ali o inverno. Empenha-te diligentemente e providencia tudo que for necessário para que nada falte na viagem de Zenas, especialista em leis, e de Apolo. Os nossos, de igual forma, aprenda a dedicar-se às boas obras a fim de que possam suprir todas as necessidades cotidianas e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo te saudam, tu, pois, sauda também a todos quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Amém. Assim seja. Vou cantar um louvor para encerrar. Vou cantar o 124 e o Ricardo. Esse relógio aí tá atrasado demais, né? Tá, né? E meio-dia 36 ali. Vai dar 25 ainda. Tá muito atrasado. Tá atrasado. Ele tá atrasado mais de 10 minutos. Ele tá dando 11h25 agora. Mas já é 11. Não? Atrasado mais, hein? Tá atrasado. Ué, aqui tá dando meio-dia. Meio-dia 37, ali tá dando 11h25. Tá atrasado mais de 1 hora. Nossa, pai, eu tô contando da hora. Atrasado 1h10 ou 12? Então da dona Nazi também tá da mesma forma dele. Porque eu olho a hora que sai 15 para 8. Aí eu chego lá. Daí a pouco o outro dela canta. A pilha dele deve estar dando começando a muito ficar alto. fraca de novo. Deve ser isso. Pilha gasta muito, né? Gasta muito, filho. É baratinho também, R$100. O negócio tá Vamos difícil. então, mãe? Continuar Eu vou cantar o na fé? 124. Depois eu canto o fé. É a parte de convosco. Nós somos 2, né? Nós vamos cantar o Salmo 124. Fala bom eterno, levantar não, vocês me veem, que eu não gosto assim. Aqui eles me veem, né? Com não certeza. Você é o Shua que esteve ao nosso lado. Israel que diga, não Você é fosse Yoshua que esteve ao nosso lado. quando os homens se levantaram contra nós e nos feriam, engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos feriam submergidos, e sobre a nossa alma teria passado as torrentes, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito é Yoshua, que não nos deu por presa ao dente deles, salvou-se a nossa alma, como o pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nosso socorro está em o nome do Yoshua, Criador do céu e da terra. O nosso socorro está em o nome do Yoshua, Criador do céu
céus e da terra. Aleluia. Vou ficar todos nós juntos. É o... Lembrar aqui. Miriam, Beverita, esqueci o começo. Como é que é o começo? Você lembra? Você lembra o começo dele? E o quê? Do Zé João? Esqueci o começo. Minhas mulheres, com tamborim em sua mão. Lembra o começo? Tô lembrando o começo. Ô pai, tá de minha Faz mente. oração, então. Tá de minha mente. Não, canta aí. Tá de minha mente, papai. Vai dar 1 hora já. Ai. 12h41. Eu tava fazendo. Eu esqueci sal da minha mente. Do começo. Ai, lembrei. Varão de guerra, te prepara pra batalha. Cinge teu nome, fica alerta pra lutar. Pega na espada, não esqueça a sua farda. Porque são muitos soldados desigual. Varão de guerra, essa luta está travada. E o inimigo furioso atacar. É preciso agilidade na palavra e santidade no falar. Vai, varão de guerra, lute em favor de Israel. Vai, varão de guerra, levai as almas pra Sião. Miriam e as mulheres israelitas, com tambores em suas mãos, saíram cantando e dançando de alegria, pelas vitórias em Sião. Os egípcios com seus carros e cavaleiros, e multidão de homens mortos sobre o mar. Israel estremeceu, dizendo, louvando, só Yehoshua é o Salvador. 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 Aleluia. Glória a Deus. Oração? Pode orar. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus. Na terra, Espírito Santo. Graças a Deus, Pai. Também nós, Espírito Santo. Perdoa meus pecados. Tem misericórdia. 7 vezes semana que eu orar. Deste mês, possa me dar uma ótima semana, semana abençoada, semana maravilhosa. Eu posso estar sobre essa vida. Glória. Santo de Israel. Chamar, ouve, ó Israel. Yahvé é o eterno Criador, nosso Deus vivo Criador, único Deus vivo Criador eterno, um Deus. É o único Deus. Nosso Deus. Eterno. Criador do céu e da terra. Aleluia. Glória ao Santo de Israel.
Yahvé, o eterno Criador, te abençoe e te guarde. Faça Adonai, o eterno Criador, resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. O eterno Criador, teu Criador, revela a ti a sua face de amor e te conceda paz. Shalom. Shalom. Shabbat. E feliz Feliz restante sábado. de tarde.